Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esse inferno aqui insuportável, vou fazendo aquilo que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma reflexão, mais uma reflexão sobre a Venezuela, tá? Agora, em conexão com o filme Zona de Interesse, tá aqui, certo? Que é o filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Eu já fiz vídeo aqui também sobre esse filme, grande filme, vale muito a pena a dica aí, comprei inclusive aqui o DVD. E, enfim, vale a dica. Então vamos usar esse filme hoje para poder pensar a questão da Venezuela, tá? Vamos fazer uma comparação aqui para ver se ajuda a gente a refletir algumas coisas que não estão sendo discutidas na maioria aí dos meios de comunicação, do debate público, das redes sociais e, enfim, os próprios comentaristas também, nas suas páginas específicas ali. Pouca gente está falando de alguns elementos muito importantes dessa questão e esse filme pode ajudar a gente a fazer esse, enfim, esse papel reflexivo aqui, beleza? Então, vamos tentar fazer isso aí hoje. Antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo. Furar esse bloqueio absurdo que eu sigo vivendo, a gente conversa a respeito do livro. E o meu romance também está na editora, estou naquele processo aqui de correção e tal, para poder ficar pronto até setembro, e aí apresento para vocês aqui também, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Só para lembrar, tá? Quem não conhece, né? E para quem já viu, mas esqueceu, esse filme aqui, O Zona de Interesse, conta a história de Auschwitz, né? Do campo de concentração de Auschwitz, campo de extermínio, enfim, né? De Auschwitz, e conta, na verdade, a história a partir da perspectiva de uma casa que tinha do lado, que era a casa onde estava o Himmler, né, que era ali o responsável por, enfim, tomar conta ali, né, gerenciar aquela bizarrice toda. Agora, a violência não aparece no filme, né? O que aparece é justamente o contrário, quer dizer, aquela coisa meio ali idílica, né, e tal, a piscina, os familiares do Himmler, todo mundo ali, enfim, né, confraternizando, enquanto do lado o horror, a matança e a tortura, etc e tal, estavam acontecendo. Então vamos tentar ver como é que esse filme, o roteiro desse filme, pode ajudar a gente a entender algumas questões importantes aí do que está rolando na Venezuela lá, tá? Então, eu antes aqui também já deixo para vocês aqui 3 dicas de livros rápidas, tá? Esse livro aqui chamado Soberania e Determinação, que é um livro da expressão popular, a luta na ONU, discursos históricos. Então tem alguns discursos de figuras importantes aí da esquerda e tal do mundo, o Che Guevara, o Salvador Allende, que foi, enfim, né, presidente do Chile, foi assassinado inclusive, né, pelo Pinochet e tal, o Yasser Arafat, tá? A partir da perspectiva da Palestina, já fiz vídeo também falando sobre o discurso dele nesse livro, e o Hugo Chávez, tá? E aí é importante ver aqui o que o Hugo Chávez diz aqui nesse discurso, porque pode ajudar a entender também aí uma parte do que está rolando lá. E eu vou reler também aqui o texto do Chávez para poder de repente fazer até mais vídeos aí sobre isso, tá? Então tá aqui a dica desse livro aí. E também esse aqui do Emir Sader, tá? Socialismo na América Latina, Cuba, Chile e Nicarágua. Nem tanto para discutir a questão do socialismo do ponto de vista mais amplo do conceito, mas para poder tentar entender as experiências aqui da América Latina, o quanto que é difícil aqui sair de um certo patamar por conta da interferência sistemática dos Estados Unidos aqui na região, tá? E por último, mas ainda também conectado com essa interferência dos Estados Unidos, vale também acessar a perspectiva do Noam Chomsky, tá? Aqui o Lucro ou as Pessoas, Neoliberalismo e Ordem Global. Nesse livro aqui o Chomsky faz essa reflexão e pondera uma série de questões importantes aí nesse sentido, tá? E o papel dos Estados Unidos nessa situação é muito importante. O tal do Antony Blinken lá já está aí, né? Enfim, fazendo vários discursos criticando Maduro, dizendo que a eleição foi uma fraude, etc e tal. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também no vídeo de hoje, tá? Então eu vou começar lendo aqui um trechinho rápido que eu escrevi no Facebook para poder introduzir essa questão que a gente vai discutir aqui, tá? A forma como a maioria dos veículos de comunicação mais tradicionais e a maioria dos comentaristas simplesmente ignoram e se calam sobre o embargo econômico que gerou uma perda de nada menos de 60% do PIB para a Venezuela seria mais ou menos como o Brasil perder cerca de 6 trilhões de reais
em produção interna, tá? Em 4 anos, então a Venezuela perdeu em 4 anos 60% do PIB dela com esse embargo nos Estados Unidos, tá? A forma como a maioria dos veículos de comunicação mais tradicionais e também a maioria dos comentaristas ignora isso, a forma como ignoram igualmente a discrepância de posicionamento, por exemplo, né, dos Estados Unidos em relação à Venezuela e à Arábia Saudita, vamos falar um pouquinho sobre isso também, porque isso inclusive também ajuda a gente a refletir se essa questão de alternância de poder tem realmente esse peso todo e ao mesmo tempo se isso significa de fato um sinônimo de liberdade, se isso significa de fato um sinônimo de desenvolvimento para os países. Tudo isso é importante a gente pensar, né? E também a forma como ignoram o fato de que a Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo e que esse é o ponto mais importante a ser discutido na questão da Venezuela, tá? Enfim, toda essa ignorância planejada lembra muito a situação do filme Zona de Interesse, do diretor Jonathan Glazer, que venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro esse ano em Hollywood, tá? Então é isso, era mais ou menos assim que funcionava aquela lógica ali da casa do Himmler, né? Quer dizer, uma ignorância planejada. Estavam ali curtindo piscina, curtindo churrasco, curtindo ali, né, uma vida tranquila do lado do inferno, né? Que era ali os crimes em massa, extermínio de pessoas sendo mortas em câmara de gás, enfim, né? Crematório e assassinatos ali sistemáticos, de tortura, e as pessoas do lado ali vivendo tranquilamente. A comparação aqui não é exatamente entre a violência, né? Porque não está havendo violência, mas está havendo uma ignorância. Esse é o ponto, né? Aí que está o ponto de conexão do filme. E aí, inclusive, vale até mostrar aqui, antes da gente continuar o texto, aqui nem tem muito, não dá nem muito para ver, né? Porque a parte da sombra, ela não está tão evidente aqui, mas no outro cartaz que eles fizeram, a sombra é bem maior, né? Então esse ponto de sombra, ele é o ponto de ignorância desses, desses tópicos que eu vou tentar descrever aqui no vídeo de hoje, tá? Ou seja, né, então, a zona de interesse do debate médio é uma zona restrita a certos lugares comuns, certas ideias ali fixas, o Maduro é um ditador, houve fraude, o Maduro está isolado e blá blá blá, e ninguém discute questões muito sérias desse contexto que poderiam ajudar, enfim, a entender melhor o que está rolando lá, tá? Então, continuando. É assim que funcionam os golpes da direita latino-americana, né? Já tem lá uma movimentação golpista, a tal da mulher lá, que eu nem gravei o nome dela, mas enfim, já está ali, né? Já teve metida com golpe, com tentativa de golpe, já está de novo lá insuflando violência, etc e tal. Então é assim que funcionam os golpes da direita latino-americana. Eles definem um muro de cegueira muito bem protegido para que a fumaça da informação mais cavernosa pareça apenas uma leve neblina, quase intraduzível, que acaba espantosamente reduzida a um ruído visual daqueles que atrapalham o sol, a paisagem e o banho de piscina do óbvio da bolha. E aí qual é o óbvio da bolha, né? Você ainda está defendendo Maduro? Não é possível, né? Quer dizer, você não pode defender o Maduro mais. Por quê? Porque o núcleo da visão, né? Ou seja, esse banho de sol, a paisagem já está definida. O Maduro é um ditador, a eleição foi uma fraude, e etc e tal. E vocês vão ver que parte significativa dessa visão de que o Maduro é um ditador deriva do fato de ele estar, se não me engano, há 12 anos no poder, né? E aí entra a discussão da alternância de poder, se isso significa necessariamente avanço, porque eu vou mostrar aqui também que tem vários países aí que estão com, enfim, presidentes há muito mais tempo e estão evoluindo, né? O Putin é o melhor exemplo disso, né? Está lá desde 99 na Rússia, quer dizer, estão 25 anos no poder, e a Rússia está apresentando aí, ainda que a gente, né, enfim, né, tenha que discutir o mérito da questão da guerra lá com a Ucrânia e tudo mais, mas do ponto de vista do desenvolvimento local da Rússia, a Rússia está evoluindo, né? Os indicadores econômicos são bons, a economia está funcionando, etc e tal, e ele está há 25 anos no poder. Então, né, isso sem falar da questão da Arábia Saudita, que eu vou chegar lá, tá? Enfim, e aí, não finalizar essa reflexão ainda aqui sobre o filme, né, Zona de Interesse, sem ponderar que esse mesmo filme se parece também com a forma como o extremismo branco dos neoliberais,
no Brasil, mas também na Venezuela e na América Latina de maneira geral, gerencia o extremismo histérico dos conservadores, aqui no Brasil, enfim, e na América Latina, tá? Enquanto os Bolsonaros da vida vomitam a fumaça do crematório de inteligência da sua verborragia, do outro lado do muro, os Paulos Guedes da vida seguem a detonar o país sem alarde, sem perder de vista o valor de contenção do muro. O mais importante, do lado do muro onde fica a piscina do Paulo Guedes, são os lucros, né? Lucros de grana, bem entendido, né? O cinza visual da fumaça é uma espécie de mal necessário, que é o mau hálito da burrice do Bolsonaro, da violência dele, e etc e tal, que o muro trata de traduzir para o idioma da ignorância, certo? E aí, para finalizar, voltando à questão da Venezuela, dizer que o Maduro não é um santo, a gente poderia chegar aqui e dizer, o Maduro não é um santo, claro, porém, mas eu não vou nem dizer isso, porque dizer que o Maduro não é um santo seria gerar alimento para o idioma do muro e usar a redundância na hora errada. É óbvio que ele não é santo, ninguém é santo, mas isso não diz nada para ajudar a entender melhor a questão, né? É preciso dizer que aquela fumaça que sobe está longe de ser apenas o que parece. É preciso tentar falar a língua dessa fumaça, se o objetivo é jogar numa zona de interesse mais ampla, que ajude a compreender a complexidade do problema da Venezuela, e sustentar a narrativa através do dialeto da piscininha Tony do Paulo Guedes, não vai ajudar, muito pelo contrário, certo? Então, vamos já passar por uma informação aqui importante para vocês entenderem essa questão do embargo, tá? Vamos comparar esse embargo. Imaginemos que esse embargo dos Estados Unidos fosse direcionado ao Brasil. É muito mais difícil para eles fazerem isso, e eles fazem isso com quem é menor, ali, com quem é mais fraco, etc. e tal, porque é isso, né? É a política de pressão de guerra branca, né? Que eu tenho chamado aqui. Mas vamos fazer de conta que eles fizeram esse embargo para o Brasil e o Brasil perdeu 60% do PIB, né? Em junho desse ano, o Brasil passou a Itália e se tornou a 8ª maior economia do mundo, certo? 2,3 trilhões de dólares chegou aí o PIB do Brasil. Se o Brasil estivesse passando pelo embargo que a Venezuela vem sofrendo nos últimos anos, em 4 anos o Brasil cairia da 8ª economia do mundo para a 21ª economia do mundo, certo? Perderia aí, 12 posições no ranking, né? 12 não, 13, né? 13 posições no ranking. E ficaria atrás da Arábia Saudita, a 20ª, né? E um pouco à frente da Suíça, a 22ª. Né? A Suíça é um país ali minúsculo, né, na Europa, ainda que tenha uma economia lá baseada em banco, etc. e tal, e tem um PIB alto por isso, né? Mas é um país pequeno, com 10 milhões de habitantes, e, enfim, o Brasil ficaria ali com um PIB quase igual ao da Suíça, né? Nosso PIB seria reduzido de 2,3 trilhões de dólares para 920 bilhões de dólares se houvesse esse embargo dos Estados Unidos. E só para constar, a direita da Venezuela apoia esse embargo dos Estados Unidos ao próprio país, né? Eles cospem na própria imagem, né? Eles são meio que ali também o complexo de Poodle, né? do Nelson Rodrigues, deslocado aqui para uma outra posição, tá? Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos tentar aqui falar de alguns aspectos que estão no interior dessa imagem meio nebulosa da fumaça e que pouca gente está discutindo, certo? Primeiro, a questão do petróleo, né? Já falei aqui rapidamente. O mundo tem 1 trilhão 532 bilhões de barris de petróleo potenciais já comprovados, certo? Desse 1 trilhão e meio, mais ou menos, 303 estão na Venezuela, 303 bilhões estão na Venezuela. Isso dá 20% do petróleo do mundo inteiro está na Venezuela. Mais 297,5 estão na Arábia Saudita, isso aí dá mais ou menos aí uns 19% também, quer dizer, mais ou menos 40% do petróleo inteiro do mundo está na Venezuela e na Arábia Saudita. A Venezuela tem eleição, pode discutir aí se tem fraude ou não, etc. e tal, mas tem eleição. A Arábia Saudita nunca teve eleição. E não tem embargo para a Arábia Saudita, não tem discussão sobre isso, ninguém, pelo contrário, o que as pessoas mais fazem nos meios de comunicação mais tradicionais é louvar a grana da família Salman bin Abdulaziz, né, e dizer que eles têm aí, enfim, trilhões, de que são donos de time de futebol, que são donos de blá blá blá, e etc e tal. Mas não se discute o fato de que não tem eleição lá e tudo mais. Bom,
né? Do ponto de vista do PIB, isso não parece ser algo exatamente ruim, porque o PIB da Arábia Saudita é alto, né? A Arábia Saudita é a 20ª maior economia do mundo. Agora, do ponto de vista da pobreza, isso parece ser um problema, porque esse dinheiro está nitidamente ali, enfim, né, limitado e meio que setorizado nas mãos da tal família árabe, dos sheiks lá e tudo mais. É uma família real, digamos assim, né? Que é um negócio bizarro, em pleno século XXI, ainda existir família real. Mas tem muita gente que baba com isso, acha isso o máximo e tudo mais, né? E aí não se discute ali a questão de que isso é totalmente não existe democracia na Arábia Saudita, né? E segundo consta, são projeções aí, né? Porque parece que não há nem divulgação ou estudos mais amplos em relação a isso, mas parece que existe uma taxa de extrema pobreza de 33% na Arábia Saudita. O que eu pesquisei aqui na internet, né? O que significa que, enfim, né, essa grana gigantesca que está na mão ali está extremamente concentrada na mão dessa galerinha lá, que são os tais sheiks, né? E isso não gera necessariamente ali, enfim, ganhos para o país, tá? E parece que eles compraram, inclusive, uma vila em Paris, essa família aí e tal, né, dos árabes lá. E, quer dizer, e um monte de gente ali miserável na Arábia Saudita, eles gastando horrores lá, né, brincando de rei, né? Enfim, então agora para finalizar, tá? Para vocês entenderem o quanto que esse petróleo da Venezuela, existe um vídeo do Trump aí, né, que tá aí, bomba todo dia nas redes sociais, para quem quiser ver, tá aí, ele babando, ele dizendo, criticando o Biden, né, que voltou a ter relações ali com a Venezuela, comprar o petróleo da Venezuela, e ele diz, eu tomava esse petróleo para mim, entendeu? E acabava de a Venezuela estava quase em colapso lá na minha época, e aí entra o Biden e começa a comprar de novo. Se eu tivesse com esse petróleo na mão. Quer dizer, assim, é uma postura patética, ditatorial, né? Não tem diferença nenhuma dessa fala do Trump para um sheik árabe desse aí metido a rei, né? E, enfim, e ninguém questiona isso, ninguém discute, ninguém coloca isso como uma evidência do golpismo que acontece na Venezuela. Quer dizer, isso aí fica escondido, está atrás do muro, né? Do muro desse óbvio tosco, e que é o óbvio, na verdade, aliás, o óbvio não, né? Esse muro do lugar comum, tosco e mal refletido. Quer dizer, o Maduro é ditador e é isso aí, é a fraude, e tá 12 anos já no poder, tem que sair, né? Mas não, pergunta se eles entram numa de discutir isso com o Putin, com o tal do Salman Bin, não discutem, né? Porque o problema não está aí, né? O problema está no fato de que a Venezuela existem 198 países no mundo, 90 tem petróleo. Desses 90, se a gente tirar os 10 primeiros e juntar os outros 80, não dá o petróleo que tem na Venezuela. Esse é o ponto. O resto é conversa fiada, proto-moralismo, discussão inútil ligada à defesa, à democracia, como se isso fosse uma questão ligada a isso aí, né? Não é. Essa gente lá, essa direita da Venezuela, está cagando para a democracia. Eles defendem o embargo. O embargo é antidemocrático, certo? E, para além disso, eles são entreguistas assumidos. Eles vão entregar, já disseram que vão entregar o petróleo, vão privatizar ali a petrolífera lá da Venezuela. E aí isso acaba até gerando, de repente, eventualmente, um aumento ali do PIB, mas porque o embargo foi, de repente, finalizado ali, se isso acontecer, né? Ou se isso acontecesse. Coisa que não justifica, né? Porque o embargo não tem que estar acontecendo, esse é o ponto, né? Bom, esse é um ponto. Agora vamos para o segundo ponto, tá? A questão da Arábia Saudita. Por que não se compara, né, com a Arábia Saudita? Tá, matéria aqui do Globo de março de 2023, tá? De petroleira a clubes de futebol. Veja o patrimônio da família real da Arábia Saudita que deu presente a Bolsonaro. Com fortuna estimada em 5,8 trilhões de reais, isso, a fortuna da família Salman bin Abdulaziz é mais da metade do PIB brasileiro, a fortuna dessa gente lá, né? Casa de saúde é a realeza mais rica do mundo. A família real da Arábia Saudita tem ocupado o centro dos holofotes políticos do Brasil, naquele momento lá por conta das joias do Bolsonaro, né? Por conta da polêmica envolvendo as joias de diamante dadas de presente ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Mais do que o agrado milionário, no entanto, a realeza saudita chama atenção por outro motivo. A Casa de Saúde, nome dado ao poder real no país, é a família de monarcas mais rica do mundo.
Juntos eles possuem patrimônio avaliado em 1 trilhão e 400 bilhões de dólares, segundo a estimativa da consultoria Brand Finance. O valor equivale a 5,8 trilhões de reais. Eles continuam aqui dizendo, né? Olha essa informação aqui agora, olha isso. Os saúdes estão à frente da Arábia Saudita desde 1744. 1744. Isso dá 380 anos. O Maduro está só a 12. Né? O Maduro está só a 12. Ele não está mais do que aí, coitado. Né? São 380 anos que essa gente está lá no poder na tal da Arábia Saudita. Então, quer dizer, e tem embargo? Não tem. Tem questionamento de fraude em eleição? Também não, porque nem eleição tem, né? Então, assim, se trata de um problema ligado à democracia, blá, 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 não tem nada a ver com isso. Isso aqui não se discute, né? Enfim, essa gente tem uma fortuna que é superior ao PIB do México, da Holanda, da Bélgica, quer dizer, né? E ninguém discute isso. Ninguém coloca isso como uma questão para, inclusive, fazer uma filosofia comparada com a questão da Venezuela. Né? Enfim, e apesar das gerações numerosas, né, apenas 2.000 integrantes têm de fato acesso ao dinheiro controlado pelo filho do rei Salman bin Abdulaziz Al Saud. O herdeiro de 37 anos assumiu as funções de chefe de Estado há 7 anos. Desde então, já promoveu mudanças radicais no poder que culminaram até mesmo na prisão de alguns parentes. E pouco se discute, né? Quando se discute isso, é com muita cautela. Por quê? Porque tem a questão do petróleo. Se der mole, eles aumentam o preço lá, enfim, arrumam um problema lá, como já fizeram, né, com a crise do petróleo. E aí isso vai gerar uma série de prejuízos para os Estados Unidos e para os parceiros. Eles não querem isso, né? Então, o que eles não querem na Venezuela, nesse particular aqui, é que a Venezuela chegue num patamar de autossuficiência do petróleo, né, para poder, enfim, porque se a Venezuela chega numa autossuficiência do petróleo, ou até numa lógica interna lá, que acabe gerando dividendos e ganhos, né, para o país, eles começam a ficar independentes dos embargos, né, e aí os Estados Unidos perdem dinheiro com isso. Então, enfim, né, é importante pensar, porque esse é um ponto fundamental dessa questão, né? Então, assim, não vou mais detalhar aqui, porque para a gente passar para a questão do embargo, tá? Mas essa galera lá, o tal do Salman Bin, lá, já compraram até um quadro do Leonardo da Vinci, né? O Salvator Mundi, é o recorde mundial de grana paga por uma obra de arte. 2 bilhões de reais que eles pagaram num quadro do Leonardo da Vinci, certo? Enfim, já compraram, inclusive, o Newcastle, que é um time da Inglaterra, e tem também ali, financiam o Manchester City, que é um dos times mais caros do mundo aí também. Bom, vamos passar agora para uma outra questão aqui, pessoal, tá? Que é a questão do embargo, né? Aqui também tem a questão... Sim, agora, antes ainda da gente falar do embargo, tá? Só alguns exemplos rápidos aqui de líderes mundiais que estão há mais tempo do que o Maduro no poder e ninguém questiona. Ou quando questiona não é para poder, enfim, invadir ou criar, enfim, né, quebra-quebra, etc e tal, tá? Países a maioria aqui são 44 países que tem um presidente há mais tempo do que o Maduro no poder. É mais tempo até do que o Lula, né? O Lula está desde 2003, enfim, né? Que ele governou pela primeira vez. A maioria são países menores e tal, né? Tem Bangladesh, Azerbaijão, Jordânia e tudo mais, mas tem países importantes também, como por exemplo a Holanda, né? A Hungria e a Turquia, por exemplo, também, e a própria Rússia do Putin, que estão aí com governantes há muito mais tempo. E isso muitas vezes não quer dizer nada. A própria Angela Merkel ficou muito tempo lá na Alemanha e ninguém questionou. Por quê? Porque o problema não está no tempo, né? Essas pressões, essa narrativa, essa zona de interesse estrita do debate raso e médio está sempre interessada no aspecto superficial e não na reflexão mais ampla e mais profunda sobre o tema, tá? Agora vamos falar sobre o embargo então, tá? Para a gente finalizar aqui a nossa reflexão de hoje. Deixa eu abrir aqui, só para poder pegar aqui a matéria do Brasil de Fato, como o bloqueio imposto pelos Estados Unidos afeta a vida dos venezuelanos, tá? Confira dados sobre os prejuízos econômicos e histórias de pessoas que lutam para sobreviver às restrições, tá? Então eles falam aqui que existem, vamos lá, hein? Olha só os números,
24 bilhões de dólares bloqueados de ativos da PDVSA, que é a empresa de petróleo estatal lá da Venezuela, do petróleo, né? Então, 24 bilhões de dólares dessa empresa estão bloqueados em bancos estrangeiros. 51 bilhões de dólares estão conectados com sabotagem da produção petrolífera da Venezuela. E 130 bilhões de dólares é o prejuízo em restrições de importações e exportações entre 2015 e 2018. Tá? Em permanente ataque econômico, eles dizem, né? Como forma de tentar desestabilizar o governo de Nicolás Maduro e provocar a derrocada do chavismo, em 2017, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos proibiu a negociação dos títulos da dívida da Venezuela. O risco país disparou imediatamente, equiparando-se ao de país em guerra. Né? Junto com ele, o valor dos juros da dívida do governo venezuelano também disparou. Quer dizer, tudo isso é uma guerra branca que gera perda econômica, miséria, aumento. A Venezuela empobreceu nos últimos anos gigantescamente por conta do embargo, simples assim. Porque hoje em dia, se a gente não entende que essa movimentação de títulos da dívida pública é uma maneira que o mercado financeiro tem de controlar o orçamento dos países, a gente não compreende essas movimentações e fica achando que a questão tem a ver com fraude em eleição, com ditadura e termos rasos que não aprofundam nem ali nem um centímetro além do óbvio. Né, ou além do lugar comum, tá? Enfim, e eles continuam aqui, né, fala dos juros exorbitantes, da dívida e tudo mais. E em janeiro, né, desse ano aqui, qual é o ano aqui? Deixa eu ver o ano da reportagem, que é o ano de 2019, tá? Então, cadê aqui? Eles dizem, né? Aonde está? Em janeiro de 2019, tá, os Estados Unidos impuseram um embargo direcionado à própria PDVSA, responsável por 95% das receitas da Venezuela em moeda estadunidense. 95%. Né? Tudo isso gera também uma série de problemas. Tá? Em paralelo, as principais contas vinculadas ao Estado venezuelano em bancos estrangeiros, que poderiam ser um caminho alternativo para a importação de produtos, também foram bloqueadas, inviabilizando o acesso a cerca de 5 bilhões de dólares. Ou seja, né, a Venezuela, que é um país que vive de importação, não pode mais importar porque está com o dinheiro bloqueado. Isso gera aumento da pobreza, fome, miséria, etc. e tal. E aí isso sustenta uma narrativa de que a culpa é do Maduro. O Maduro está gerando, né, miséria na Venezuela, a culpa é da esquerda, tá vendo como é que a esquerda governa e aí a miséria volta, etc. e tal. Quando a causa desse aumento da miséria na Venezuela não tem nada a ver com o Maduro, tem a ver com o embargo. Simples assim, tá? E aí essas sanções conjugadas impossibilitaram inclusive a compra pelo governo de diversos itens básicos, como remédio, por exemplo, né? A economista Pasqualina Curcio, doutora em Ciências Políticas pela Universidade Simão Bolívar, explica que 90% das vacinas e 99% do modelo rotativo de compra de medicamentos eram feitos via sistema SWIFT, pelo Banco Central da Venezuela, em conjunto com a Organização Pan-Americana de Saúde. Tudo isso foi sabotado pelo embargo dos Estados Unidos. Quer dizer, estou nem aí se vai faltar remédio para as pessoas. Dane-se, né? Dane-se. O importante é tirar o Maduro, a qualquer custo, né? Enfim, então eles falam também aqui que isso bloqueou tratamento de câncer, tá? Quimioterapia, enfim, tomografia computadorizada, uma série de problemas aqui que eles narram. É muito grande aqui a matéria, eu vou deixar para vocês aí, tá? Para vocês poderem ter acesso a isso e tentar entender melhor o drama que é viver nesse embargo aí, tá? Então, assim, para finalizar, né, tem fundos retidos ou confiscados da Venezuela em vários lugares do mundo. Novo Banco, por exemplo, 1 bilhão 540 milhões de dólares. E aí tem dinheiro no Bank of England, Clearstream, Sumitomo Bank, Citibank, Union Bank, Euroclear, Bank N e o Bank de Lubac, tá? Então, quer dizer, para finalizar aqui, tá, pessoal? Tem outras informações, vou deixar o link para vocês aí, mas além do fato do embargo em si, existe ainda a conexão, né, a percepção que a gente tem que ter da conexão que os Estados Unidos têm com esses bancos para sustentar isso aí. Porque o banco poderia dizer não, vou continuar aqui manejando o dinheiro, mas os bancos obedecem o governo dos Estados Unidos, mesmo não sendo de lá, para poder, enfim, né, sustentar esse embargo aí contra a Venezuela. Então, uma questão até maior,
Os Estados Unidos são a ponta de lança disso aí, mas tem o próprio mercado financeiro, de maneira geral, vai boicotando a Venezuela, e aí o país vai ficando nessa míngua lá, e isso vai servindo de argumento para aquelas pessoas que estão olhando para a questão de maneira superficial, de um lado só do muro. Beleza, pessoal? Então é isso. O filme Zona de Interesse ajuda a entender melhor essa questão, tá? A partir de uma análise comparada aqui, uma reflexão comparada sobre isso, tá? A gente se fala no próximo vídeo do canal aí. Grande abraço, tamo junto. Fui.